O Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc não é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma, portanto, única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Boa tarde, bem-vindos à Tricalc Week, sessão número 2 da nossa semana Tricalc. Meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas e sou eu que vou estar convosco ao longo da sessão de hoje. Vamos começar por realizar uma pequena apresentação das características gerais do programa Greatech Tricalc e destacar também as mais-valias do software para aqueles que pela primeira vez estão em contacto com o nosso software. Greatech Tricalc é uma solução integrada com análise por elementos finitos para a modelação estrutural, para o cálculo, análise, dimensionamento e detalhamento de armaduras, ou seja, para o projeto estrutural de forma completa e integrada. É uma solução que, como referido, vai desde a modelação até a obtenção dos projetos, das folhas de projeto final, da memória descritiva e justificativa, das listagens e relatórios, e que inclui na sua estrutura a parte de modelação, a parte de cálculo da estrutura, de forma integrada das várias tipologias que constituem o programa, as ferramentas de análise do comportamento da estrutura, quer em termos de gráficos, quer em termos de diagramas, o dimensionamento dessas mesmas armaduras e o detalhamento ou pormenorização das armaduras das tipologias calculadas. Este funcionamento integrado é uma das mais-valias destacadas no programa Tricalc. O número de tipologias, o enorme número de tipologias, cerca de 30 tipologias que são possíveis de integrar numa mesma estrutura, é outro aspecto também muito importante, e todo o workflow integrado, desde a modelação até à parte final de detalhamento, com a segurança e com a qualidade de cálculo e com a possibilidade de interagir com a estrutura com várias formas de visualização, através de vários planos, através de vários diagramas e gráficos, permitem ao projetista ter uma percepção muito boa do comportamento da estrutura em termos de formado, em termos de esforços, e também fazer uma análise detalhada, uma peritagem detalhada daquilo que foi o dimensionamento dos elementos estruturais e, portanto, ter assim transparência total sobre os resultados produzidos pelo programa para o seu projeto de estruturas. As cerca de 30 tipologias referidas estão aqui evidenciadas neste pequeno slide. Temos informação de alguns módulos que possuem várias tipologias, por exemplo,
a parte de paredes de contenção periférica, inclui as paredes moldadas, estacas prancha, a parte de betão armado tem as consolas curtas, a parte de aço tem, além da comprovação das barras de aço, as placas de ancoragem, e portanto existem vários módulos dos que aqui estão descritos que têm no seu interior várias tipologias, o que leva efetivamente o número de tipologias possíveis de integrar num projeto estrutural até 30 no programa TRICAL. TRICAL, que é desde alguns meses produto Simulate da Greatech, faz parte da oferta do portfólio da Greatech e, portanto, junta-se assim à gama de softwares desenvolvidos pela Greatech, onde se incluem o Advanced Design, Advanced Bridge, os Power Packs, nomeadamente através dos Beam Connects também, e portanto passámos a ter, dentro daquilo que foi o desenvolvimento da versão 2022 da Greatech TRICAL, que irá sair em novembro, uma prioridade que foi integrar totalmente o TRICAL dentro daquilo que é o universo da Greatech, dos softwares da Greatech, e também da Autodesk, uma vez que a Greatech é um dos principais distribuidores a nível mundial dos produtos Autodesk e faz programação de plugins para Autodesk, portanto tem um conhecimento interno das ferramentas da Autodesk muito grande. Assim, ontem no webinário pudemos ver vários workflows em que tínhamos conexão direta com Revit utilizando Power Packs, com Advanced Design, com Advanced Steel, e esse é o caminho, foi a prioridade efetivamente para a versão 2022, estabelecer essas pontes, esses workflows com outras especialidades, com outros softwares. A Greatech é uma empresa multinacional que está presente em todo o mundo. Deixamos aqui a informação somente dos escritórios da Europa. Como podem ver, temos escritórios praticamente por toda a Europa, destacando-se também a presença em Lisboa, em Portugal, de forma direta da Greatech no suporte e comercialização do software. Ora, passando agora para aquilo que é o tema do nosso segundo dia da TRICAL Week, temos pela frente a implementação do Zero Codex em Greatech TRICAL versão 2022. Esta implementação do Zero Codex não se trata só de vermos a implementação do Zero Codex genéricos, mas sim o Zero Codex com aquilo que nos interessa principalmente, que é os anexos nacionais. E, portanto, nós, quando começámos a preparar esta sessão, chegámos rapidamente à conclusão de que tudo o que tínhamos para falar relativamente ao Zero Codex não cabia numa hora de duração. Assim, optámos por aproveitar o trabalho que tinha sido feito e que, no entanto, se for apresentado de forma detalhada, irá certamente avançar para cerca de 2 horas de webinar. Optámos por utilizá-lo como referência, não vamos falar muito especificamente sobre cada um desses temas, e depois, dentro do próprio TRICAL, ir criando, aproveitarmos a criação de uma estrutura, ou a utilização de uma estrutura, para ser mais correto, e irmos mostrando vários aspectos da utilização do software, onde é que se definem situações de utilização do Zero Codex. Assim conseguimos reduzir o tempo deste webinário para cerca de 1 hora e evidentemente não vamos estar a detalhar informação que é totalmente transparente, que passa nos dimensionamentos e nas verificações geométricas que o TRICAL efetua utilizando o Zero Codex, mas iremos falar também desse aspecto aqui rapidamente nos slides que temos pela frente. O nosso tema número 1 é efetivamente apresentar os Zero Codex estruturais. Vamos passar rapidamente. Sabemos que são um conjunto de 10 normas europeias, num total de 58 documentos, que definem as regras para estruturas de betão, aço, mistas aço, betão, madeira, alvenaria, alumínio, e portanto é, digamos que, a legislação, a regulamentação do futuro, uma vez que temos legislação que impõe inclusive a transição dos cálculos a nível nacional para o Zero Codex, utilizando os anexos nacionais. Os anexos nacionais acabam por ser parâmetros que são deixados em aberto nos Zero Codex gerais e que permitem que em cada um dos países se possam definir esses parâmetros determinados a nível nacional,
os NDPs, com valores específicos para cada um dos países. Por exemplo, o cálculo do perímetro crítico de verificação ao processamento é diferente em Portugal e em outros países. Em Portugal utiliza-se 1,5D, há países onde se utiliza o 2D, portanto é um exemplo de um parâmetro que pode ser personalizado em função dos países. Depois há outras situações a nível de anexos nacionais que são muito mais específicas, como por exemplo o Eurocódigo 8, onde existe todo um processo de dimensionamento das estruturas ao sismo que é específica do mercado português, da geografia de Portugal, e portanto aí vamos ter zoneamentos específicos para Portugal e o método de análise definido nos anexos nacionais. A entidade responsável pela normalização setorial é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o IPQ na publicação dos Eurocódigos. Aqui uma listagem dos Eurocódigos que existem, não vou enumerar, está aqui a listagem, poderão ver desde o Eurocódigo 0 até o Eurocódigo 9 e o número de partes que constituem cada um desses, que está dividido cada um desses Eurocódigos. Há Eurocódigos que são transversais a todo o tipo de estruturas, por exemplo, o Eurocódigo 0, o Eurocódigo 1, o 7, que é de fundações, e o 8 de sismo são transversais a estruturas de aço, estruturas de madeira, estruturas mistas, estruturas de betão, e depois há Eurocódigos que são específicos para o dimensionamento e talhamento de vários materiais, nomeadamente o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 9, em que temos o betão armado, o aço, as estruturas mistas e por aí fora. Legislação atual em Portugal a nível de Eurocódigos. Portanto, nós temos um despacho normativo, que é o número 21/2019, que estabelece então a transição, digamos, para os Eurocódigos. Há um período de transição entre aquilo que é a utilização do REBAP, RSA, e aquilo que é a passagem para os Eurocódigos. E esse período de transição é de 3 anos, já entrou desde 2019 em contagem esses 3 anos. E os Eurocódigos que vão ser adotados em Portugal estão referidos também nesse despacho normativo. Existe uma lista de normas a observar nos projetos estruturais de edifícios e, inclusive, essa listagem, essa norma, depois foi complementada com informação que foi publicada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e que especificou mais concretamente aquilo que era referido no despacho normativo 21/2019. E, portanto, passa a ser esta a regulamentação a seguir no futuro para os projetos de estruturas. De referir que estes Eurocódigos estão já implementados no Tricalc e, portanto, podem ser utilizados no Tricalc de forma praticamente completa, em alguns casos de forma parcial, como é o caso do Eurocódigo 7, noutras situações com um nível de implementação muito alto, incluindo os anexos nacionais, e portanto é isso que nós vamos também agora dar um pouco de atenção ao longo dos próximos slides. Temos atualmente no Tricalc a possibilidade de trabalhar com as duas regulamentações, portanto a questão da utilização do REBAP e RSA está ainda aí aberto no programa Tricalc, aliás ainda é possível fazer projetos dessa forma, mas temos também já os Eurocódigos estruturais com o anexo nacional e podemos visualizar aqui exatamente a caixa de diálogo onde nós podemos escolher a utilização dos Eurocódigos estruturais com os anexos nacionais, onde podemos escolher o anexo nacional que queremos utilizar e onde podemos definir os parâmetros do anexo nacional na caixa de diálogo respectiva para cada um dos países. Também a utilização das nomenclaturas do Eurocódigo 2 nos botões já está presente no Tricalc há bastante tempo e essa informação aqui assinalada. Relativamente à parte de comprovação do Eurocódigo 1, desde da versão 2012 que já existia a possibilidade de trabalhar com combinações automáticas e explícitas quer para o RSA, quer para o Eurocódigo e, portanto, temos aqui a caixa de diálogo que nos permite então visualizar as combinações a realizar pelo Eurocódigo 1 e também os coeficientes que podem ser editados e alterados para essa verificação.
Também já desde a versão anterior, inclusive à versão Tricalc 12.0, mas que estava presente na versão 12.0, é a comprovação ao fogo para estruturas de betão, aço, que existe já no Tricalc. E essa comprovação ao fogo pode ser feita não só para elementos barra, mas também para elementos laminares, nomeadamente as lajes, as paredes resistentes, e portanto essa comprovação ao fogo pode ser realizada no programa Tricalc. Pode-se ter a consideração de isolamentos de proteção ao fogo e também fazer o dimensionamento desse isolamento e assim realizar a comprovação ao fogo do Eurocódigo. De referir que a implementação do nível da opção de análise ao fogo varia no Eurocódigo. Nós temos implementado uma verificação, no entanto estamos a trabalhar no sentido de ampliar o número de comprovações ao fogo que se podem fazer. Temos aqui um pequeno resumo daquilo que é a informação da implementação dos Eurocódigos no Tricalc, e podemos ver que ao nível do Eurocódigo 0, as bases de projeto, a implementação está. A parte do Eurocódigo 1 também temos essa situação implementada no programa. Nas estruturas de betão armado, que são os módulos que aqui estão, e inclusive já mais que entretanto foram saindo, está implementado o Eurocódigo de forma praticamente total, incluindo também o anexo nacional. Estruturas de aço, a mesma situação, implementação quase total, incluindo o anexo nacional. Depois, para estruturas mistas, estruturas de madeira, estruturas de alvenaria, temos também a implementação do Eurocódigo, uma forte implementação do Eurocódigo. A nível do projeto geotécnico, o ERA-C7, temos uma implementação por enquanto parcial, estamos a concluir a implementação desse Eurocódigo. A nível do Eurocódigo 8, temos uma implementação também bastante avançada e inclusive com o anexo nacional, que é aliás fundamental para se poder calcular estruturas ao sismo em Portugal. Estruturas de alumínio também presentes, já a implementação dentro do programa Tricalc, uma implementação também bastante significativa dos requisitos do Eurocódigo 9. Vamos agora dar aqui uma explicação sobre a implementação dos Eurocódigos, nomeadamente temas mais particulares. E começamos pelo zoneamento sísmico para a parte de Tricalc representada aqui, que foi uma das alterações realizadas do RSA para o Eurocódigo 8 e que, portanto, essa situação passa a estar já disponível em Portugal. São considerados o zoneamento das zonas de Portugal continental, também das ilhas, e são tidas em consideração aspectos como o capacity design, que já vamos falar acerca disso, as zonas críticas de dimensionamento de armadura transversal, que se pode inclusive ver aqui num exemplo já calculado em termos de modelo tridimensional do Tricalc. E, portanto, essa implementação dos Eurocódigos, nomeadamente a nível do EC8, pode aqui também ser visualizada através das caixas de diálogo, por exemplo, das opções de sismo, onde se escolhe o tipo de terreno, e temos aqui os 5 tipos de terreno do Eurocódigo comparados com os 3 que existiam no RSA. Temos aqui a possibilidade de indicar as massas que estão presentes quando atua a ação sísmica na estrutura. Podemos utilizar automaticamente os valores da norma ao definirmos nós esses valores. Temos aqui a aceleração máxima de referência normalizada, ou seja, dividida já pelo G, pela gravidade, em que se seleciona a partir do mapa. Portanto, podemos clicar no mapa, podemos ver qual é a zona sísmica, selecionar e automaticamente este valor é preenchido. Depois temos a classe de ductilidade da estrutura. Ter em consideração que Tricalc não realiza apenas o cálculo de esforços, e portanto a solicitação de esforços sobre a estrutura em termos de sismo, e depois obter-se os esforços na estrutura com todas as cargas. Tricalc não para aí, Tricalc faz o dimensionamento e detalhamento de armaduras e, portanto, é importante saber quais as disposições construtivas, nomeadamente ao sismo, por exemplo, que é necessário que o programa cumpra em termos de ductilidade da estrutura. Portanto, se é uma ductilidade baixa, se é uma ductilidade média ou se é uma ductilidade alta, isso vai implicar no algoritmo de dimensionamento dos elementos estruturais do Tricalc e, portanto, temos aqui a possibilidade de definir essa informação. E depois temos outros dados que são
necessários para que se chegue ao coeficiente de comportamento que se aplica ao espectro de resposta elástico para obter o espectro de resposta de Cal. E, portanto, os sistemas estão aqui, nós escolhemos, não há verificações que poderiam ser feitas de forma automática, mas neste caso são feitas através de opções, e há um cálculo automático então do coeficiente de comportamento que, no entanto, pode ser alterado manualmente pelo utilizador. Também a consideração da ação sísmica vertical está disponível no programa e, portanto, o cálculo, digamos, dessa componente vertical está de acordo com aquilo que é a exigência do Eurocódigo, nomeadamente, se não me engano, em termos de componente da ação horizontal 75%, ou se não me engano. Depois temos aqui um exemplo de listagens que se obtém dentro do programa Trical, por exemplo, relativo ao cálculo sísmico efetuado com o Eurocódigo. Vemos aqui os limites de drift entre pisos, dos deslocamentos relativos entre pisos. Vemos aqui a informação dos centros de massa e centros de rigidez de cada um dos pisos. Vemos também o transverso sísmico por cada piso e o que é absorvido por paredes e o que é absorvido por pilares. Também essa informação aqui indicada. Temos o cortante basal do sismo aqui representado, temos os deslocamentos máximos de cada cota, ou seja, os deslocamentos, os drifts em cada cota da estrutura, nomeadamente ao nível dos pisos, aquilo que mais nos interessa para controlar o drift. E temos aqui a possibilidade de fazer uma análise por capacity design, indicando que em cada nó da estrutura de ligação entre pilares e vigas, o momento resistente dos pilares tenha que ser, por exemplo, aqui indicado, 30% superior à soma dos momentos resistentes das vigas, de modo a forçar que as rótulas plásticas se formem nas vigas e não nos pilares, que seria uma situação mais gravosa. E depois temos também toda a abordagem que o Eurocódigo faz das zonas críticas junto aos nós, em que se dimensiona uma armadura transversal para garantir que, caso haja uma ruptura nessa zona, seja uma ruptura dúctil, ou seja, por um momento fletor, e não uma ruptura por esforço transverso, ou seja, por falta de armadura transversal. Esse é o aspecto do tema 4, que é a filosofia de dimensionamento do Eurocódigo 8. Portanto, nós vamos ter no Eurocódigo 8 um trabalho, se ativarmos evidentemente a respectiva opção do Capacity Design, como vimos anteriormente, que é o trabalho de dissipar a energia do sismo, da ação sísmica, em rótulas plásticas que nós pretendemos que se formem nas vigas e não nos pilares, porque seria sempre mais gravoso uma rótula plástica, uma falha de um pilar, do que de uma viga, teoricamente. E, portanto, o que nós vamos fazer é com que as rótulas plásticas se tenham tendência a formar primeiro nas vigas e, portanto, através da tal soma dos momentos resistentes dos pilares ser superior à soma dos momentos resistentes das vigas, vamos conseguir ter essa situação. Há filosofias de dimensionamento que colocam também rótulas plásticas na base das sapatas. Não considero que seja uma solução muito interessante, portanto não pusemos aqui essa representação neste exemplo que aqui está. Cá está a filosofia do Capacity Design. Temos aqui uma deformada devido à ação sísmica, temos aqui os sítios onde começa a existir a criação de fissuras, de rótulas plásticas, a dissipação de energia. E, portanto, é aqui preferencialmente nas vigas e não nos pilares que nós queremos que elas apareçam. Depois, se houver uma falha nestas zonas, que seja uma falha por flexão e não por transverso. Daí o Eurocódigo 8 também forçaram uma armadura transversal na zona dos nós, na zona crítica dos nós, maior do que aquilo que existia no RSA. Temos ainda dentro, cá está a tal caixa de diálogo, temos aqui a explicação da importância das zonas críticas, os elementos falharem por flexão, ruptura dúctil, uma vez falharem por transverso, e permite aos projetistas gerirem os momentos resistentes das vigas relativamente aos resistentes dos pilares. Quando se quiser utilizar, em vez de 30%, 50%, eu tenho aqui a possibilidade de definir esse valor aqui. Esta filosofia acaba por ser, muitas vezes ouvimos como a teoria do pilar forte, viga fraca. Portanto, começar primeiro a cedência nas vigas e só depois nos pilares.
Ao nível da quantificação da ação sísmica, temos então um zoneamento do território que é novo, diferente daquilo que tínhamos no RSA. Continuamos a ter dois tipos de sismo. Por enquanto, no TRICALC tem que se fazer a análise do tipo de sismo um de cada vez. No entanto, estamos a trabalhar para implementar já a verificação das duas situações em simultâneo. Há casos em que se pode consultar a bibliografia, que basta fazer a verificação para a zona 1, ou para o sismo tipo 1 ou para o sismo tipo 2, porque se sabe já que é mais gravosa para essas situações. E depois temos então aqui um zoneamento sísmico que é baseado basicamente no sismo longe e no mar, na zona de Gorringe, e temos aqui então as distâncias a essa zona, que são basicamente aquilo que determina as zonas do sismo tipo 1, e depois aqui para o sismo tipo 2 a situação de sismo em terra e perto, portanto normalmente a situação do Vale do Tejo, portanto aqui praticamente é essa a referência para a geração das zonas, embora depois esteja aqui o Algarve como um caso particular. Cá está essa mesma explicação, ali a zona de Gorringe, e reparem, portanto, as distâncias acabam por ter relação quase direta com aquilo que foi o zoneamento para os sismos tipo 1 e os sismos tipo 2 já baseado no sismo em terra e normalmente na zona de Vale do Tejo. Temos aqui os valores de aceleração sísmica para cada uma das zonas de Portugal continental. Temos aqui o valor que vem no Eurocódigo da aceleração para cada uma dessas zonas, e depois temos o valor normalizado, que é o valor que deve ser introduzido no TRICALC e que pode ser selecionado, como sabemos, através da questão do mapa para chegar a estes valores. De qualquer modo, está aqui uma tabela com essa referência e que corresponde ao quadro NA1 do Eurocódigo. Para a classificação de tipos de solo, nós temos que dar essa informação ao programa TRICALC, temos que indicar qual o tipo de solo. Existem várias formas de obter essa informação, e está aqui um dos exemplos que vem definidos no Eurocódigo, em que, através da velocidade das ondas de corte, temos aqui, e do NSPT também, a possibilidade de definir o tipo de solo A, B, C, D ou E. Aqui uma ampliação dos tipos de solo, tem o A, B, C, D, E, depois tem o caso dos solos especiais, solos mais, digamos, aluviares, com potencial de liquefação, argilas sensíveis, siltos moles, portanto, situações muito específicas que, cá está, têm facilidade de liquefação e, portanto, requerem atenção especial. No RSA tínhamos só 3 tipos de solo, portanto o Eurocódigo veio implementar essa divisão em 5 tipos de solo, e isso está presente no TRICALC, nas opções de cálculo do TRICALC. Classes e coeficientes de importância para os edifícios. Esta informação vai entrar depois no cálculo do coeficiente de comportamento do edifício, que se aplica a um espectro de resposta teórico ou elástico e que se obtém então o espectro de resposta, aliás, o espectro de resposta de cálculo para o cálculo da estrutura. E, portanto, no TRICALC vamos ter que dar essa informação também, e temos aqui os tipos de classes de importância de edifícios que existem e também os coeficientes de importância com os seus valores para a ação sísmica de tipo 1 e tipo 2, ou seja, classificamos aqui o edifício, entramos aqui nesta tabela e com isso sabemos os coeficientes de importância a aplicar. Os espectros de resposta que são utilizados no TRICALC e no Eurocódigo 8. No Eurocódigo 8, portanto, o espectro de resposta é tipicamente uma situação deste tipo, em que estes parâmetros S que aqui estão e estes T's que aqui estão são definidos dentro do Eurocódigo. Já vamos ver essa informação. No TRICALC é possível trabalhar automaticamente com estes espectros de resposta. O programa calcula-os automaticamente, quer o elástico, quer o de cálculo, portanto afetado do coeficiente de comportamento. Mas é também possível no TRICALC utilizar espectros de resposta personalizados, ou seja, definidos pelo utilizador, e portanto podemos ir para situações particulares e diferentes daquilo que é proposto pelo Eurocódigo 8.
No Eurocódigo 8, à parte, o espectro de resposta do tipo 1 representa o sismo com magnitude superior a 5,5 e um espectro do tipo 2 representa o sismo com magnitude inferior a 5,5. No entanto, e cá está a importância dos anexos nacionais, para Portugal o anexo nacional alterou estes parâmetros para 7,0, ok? Portanto, o espectro de resposta representa um sismo com magnitude superior a 5,5 para tipo 1 e para o espectro tipo 2 inferior a 5,5. E essa baliza dos 5,5 passou a ser de 7,0 para o anexo nacional. Aqui estão os parâmetros definidores do espectro de resposta elástico, ok? Estão aqui as formas para calcular estes valores. Se avançarmos um pouco, encontramos aqui, portanto, em função do tipo de terreno, encontramos aqui valores que vão ser utilizados para a geração daquele espectro de resposta, até porque a aceleração sísmica depende muito do tipo de terreno. Se nós tivermos um terreno, por exemplo, mais rígido, a propagação das ondas é muito maior e, portanto, não há um efeito de sobreposição de ondas sísmicas que acontece, por exemplo, em solos bastante moles, bastante flexíveis. E, portanto, é natural que o espectro de resposta varie em função do tipo de terreno. E, portanto, aqui está essa informação que dá este S máximo e dá estes TB, TC e TD que aparecem aqui representados. Quadro NA32 e NA33, lá está, anexo nacional de Portugal, a importância de ter essa implementação dentro do Tricalc, e Tricalc já o tem. Aqui temos depois uma representação do espectro de resposta para sismo tipo 1 e sismo tipo 2, só um exemplo. Temos aqui o coeficiente de comportamento a variar em função da ductilidade e, portanto, reparem que o facto de nós fazermos o dimensionamento de armaduras é importante, a classificação de ductilidade média e ductilidade alta, mas também aqui, já na parte de definição daquilo que é a ação sísmica sobre a estrutura, também no cálculo do coeficiente de comportamento que afeta o espectro elástico, já é necessário ter em atenção se a estrutura vai ser uma estrutura considerada como de ductilidade média ou de ductilidade alta. Cá está o fator de comportamento automático em função daqueles parâmetros que tivemos a ver até agora e depois a possibilidade de desativar o cálculo automático e fazermos o cálculo manual se assim necessitarmos. Nas informações que se obtêm dentro do programa Tricalc relacionadas com as comprovações feitas pelo Eurocódigo e também a informação, por exemplo, do Eurocódigo 8 em termos de sismo, encontramos a possibilidade de visualizar e são calculados automaticamente e representados nos relatórios de sismo os espectros elásticos e os espectros de cálculo, também de acordo com a informação que tivemos aqui a ver, bem como a comprovação dos drifts, ou seja, dos deslocamentos modais relativos entre pisos. Em termos de análise de estruturas, a modelação que é feita no programa Tricalc é uma modelação por elementos finitos, barras e elementos finitos. A possibilidade de trabalhar sempre com 6 graus de liberdade na estrutura ou ao nível dos pisos das lajes, maciças, fungiformes aligerados, portanto, lajes mais rígidas, considerar a indeformabilidade dos pisos. E, portanto, nós na modelação estrutural podemos ou não considerar essa indeformabilidade dos pisos. Se fizermos uma verificação com a indeformabilidade dos pisos, o número de graus de liberdade dos nodos dos elementos finitos passa a ser de 3 em vez de 6 graus de liberdade, considerando então que a laje axialmente é rígida e, portanto, essa componente não está presente. No entanto, se tivermos necessidade de fazer uma análise sísmica vertical ou uma necessidade de incluir temperatura na análise das lajes, teremos que desativar a indeformabilidade dos pisos para que a laje se possa deslocar em qualquer direção e que se possa também dilatar ou retrair, se for o caso, na análise de temperatura. No Tricalc é possível trabalhar com as duas situações. A informação relativa aos centros de massa e centros de rigidez está sempre presente no Tricalc, em qualquer visualização gráfica ou nas listagens.
E é possível também introduzir duas opções de simulação do efeito acidental de torção, através da componente da massa rotacional da estrutura e através da aplicação do efeito acidental de torção na caixa de diálogo do programa Trical. Ainda na informação que é dada pelo programa, temos aqui a possibilidade de ver mais uma listagem. Esta é a listagem só com os componentes horizontais, portanto não se ativou a componente vertical do sismo. E cá temos a velocidade angular, o período e a frequência, um é inverso do outro, e a aceleração elástica, a aceleração de cálculo e a massa que está mobilizada em cada modo de vibração. E depois também a massa acumulada que, de acordo com o Eurocódigo, terá que chegar pelo menos até 90% da massa mobilizada do edifício em termos de sismo. Ou seja, com 90% da massa mobilizada temos a certeza que as grandes massas do edifício, que serão nomeadamente as lajes, já terão sido mobilizadas e, portanto, já terá sido tido em consideração o deslocamento desses elementos. Trical permite até 45 modos de vibração, o que para a grande maioria dos casos é suficiente. De qualquer modo, se não for suficiente, há a possibilidade sempre de modificar a modulação da estrutura para que se consiga conseguir maior mobilização de massa dentro desses 45 modos de vibração. A análise que é realizada no Trical, há várias formas. Há uma análise estática, há uma análise dinâmica, há uma análise com espectros de resposta diferentes daqueles que são os do Eurocódigo, do Anexo Nacional do Eurocódigo, mas vamos dizer que é uma análise sísmica por combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, ok? Em que se comprova a verificação da mobilização da massa até aos 90% exigidos pelo Eurocódigo 8, em que se combina as componentes horizontais da ação sísmica de acordo com aquilo que vem no Eurocódigo e que também já vinha no RSA, que é a regra dos 30%, que é quando o sismo atua numa direção, 30% do sismo atua na outra direção. Isso também está incluído no Trical. E, portanto, digamos que é basicamente uma análise de acordo com aquilo que o Trical, que o Eurocódigo indica como ideal para estruturas tridimensionais. Em princípio, isso será suficiente para a grande maioria dos casos. Nos casos em que seja necessária análises pushovers e análises não lineares, nós temos agora no Trical já a interligação com o Advanced Design, onde esse tipo de análise pode ser realizada aproveitando toda a modulação que foi feita dentro do programa Trical. A combinação das respostas modais, cá está. A independência dos modos de vibração não necessita de ser realizada pelos utilizadores, aquela verificação de que os modos de vibração eram independentes, porque realizamos uma combinação quadrática completa e, portanto, dispensa essa comprovação. Avançando ainda mais com os nossos slides, temos aqui a tal história da regra dos 30%, que já era obrigatória no RSA e continua no Eurocódigo 8. Portanto, que é uma combinação das componentes horizontais do sismo, ou seja, quando atua o sismo numa direção, 30% do sismo atua na outra direção também. E depois temos aqui também alguma informação interessante que convém salientar. É possível fazer o cálculo da estrutura por vários algoritmos, nomeadamente algoritmos sem condensação de graus de liberdade. Temos os dois primeiros, o FIST e o ANSYS, e depois, se quisermos simplificar a modulação ou o cálculo, aliás, da ação sísmica, podemos trabalhar globalmente com condensação, se não me engano, 2 graus de liberdade, o método de Jacobi, e analisando a estrutura por direções separadas também pelo método de Jacobi. Preferencialmente utilizar as duas primeiras que aqui estão indicadas. Cá temos a componente da torção através da massa rotacional ou através da excentricidade acidental. As duas possibilidades aqui, normalmente é mais exato e considerar a massa rotacional e, portanto, não se vão ativar duas simulações para o mesmo efeito. Normalmente utiliza-se só uma delas.
Aqui 30 modos de vibração selecionados, mas podemos ir até aos 45% e até aos 100% ou até aos 90%, que é o exigível regulamentarmente da massa mobilizada nas estruturas. Cá está a regra dos 30%, portanto o sismo, quando atua ao segundo X, 30% do sismo segundo Z está presente, aqui. E quando atua ao sismo segundo Z, também 30% do sismo segundo X está presente. Já agora, se incluirmos o sismo vertical, temos também os 30% do sismo vertical aqui presentes. Portanto, esta informação está aqui definida. Verificações de segurança dos aerocódigos. Ora bem, eu não vou entrar muito em pormenor, vou só passar por aqui. Condições de resistência, condições de utilidade local e global, condições de equilíbrio, resistência dos diafragmas horizontais. Isto é muito importante relativamente à questão de em Portugal se abusar muito das lajes maciças sem vigas, lajes maciças fungiformes, às vezes com espessuras incrivelmente baixas, 15, 18, e que em termos de comportamento sísmico raramente comprovarão, e portanto cá está uma das verificações de estado de limite último que é importante. Resistência das fundações e condições de junta sísmica, portanto a tal controle dos drifts para o dimensionamento de juntas sísmicas. Uma novidade também é o estado de limitação de danos, que não existia, portanto, no RSA e que tem implicações ao nível daquilo que é o deslocamento relativo dos pisos, o chamado drift, e que também aqui no Trical é possível controlar. Aqui as condições de resistência, portanto, forças atuantes, forças resistentes e aquilo que, como é que é definida cada uma dessas situações, e portanto, aqui definida essa situação. E os efeitos P delta e a condição para fazer a análise P delta para ser necessário realizar uma análise de segunda ordem. Ora, como vocês no Trical já têm uma análise de segunda ordem, ainda por cima análise de segunda ordem iterativa, consegue-se cumprir facilmente ou não ter que estar a comprovar ou a verificar esta situação, uma vez que basta ativar a análise de segunda ordem e realizar a análise de segunda ordem. Está aqui uma informação que dispensaria a análise de segunda ordem, mas em princípio, hoje em dia, realiza-se sempre essa análise de segunda ordem. Cá está, no programa Trical, que é possível realizar uma análise explícita de segunda ordem, inclusive apesar uma iterativa, pelo que se dispensa a comprovação. Já agora, se quisermos saber de qualquer modo os valores da destrução, a listagem de destrução por pilares, é possível obter essa informação numa listagem com a que está aqui representada e assinalada a coluna para essa situação. Cálculo por capacidade real, por capacity design, peço desculpa, evitando rupturas frágeis. Já falámos sobre isto. Em estruturas com sistemas verticais, deverá satisfazer-se a seguinte condição em todos os nós da estrutura em ambas as direções. E, portanto, cá está os 30%, mas vocês, se quiserem ser mais conservativos, poderão mudar este valor. Cá está, este é o princípio conhecido como pilar forte e viga fraca. Ora, as condições, onde é que está definido esse parâmetro? Está aqui, portanto. Depois aqui há algumas condições de equilíbrio que são verificadas através da listagem de equilíbrio do Trical, portanto eram as tais condições de verificações de segurança que estavam indicadas que são necessárias realizar pelo Eurocódigo. Cá está a listagem de equilíbrio do Trical para a verificação das condições de equilíbrio, a resistência dos diafragmas horizontais, especial atenção às lajes fungiformes por si só podem não garantir esta resistência, pelo menos 70 mm de lâmina de compressão, que são algumas das exigências que o Trical depois vai verificar em termos de parâmetros geométricos, a resistência das fundações, a condição de junta sísmica, e portanto aqui o drift calculado no Trical também em atenção, cá está, para o estado de limitação de danos, essa comprovação aqui realizada. Ora bem, vamos agora onde é que se define o parâmetro de limitação dos drifts. Portanto, aqui está a caixa de álgebra, mas vamos ver isso depois dentro do próprio programa Trical. Princípios de projeto. Portanto, é necessário uma classificação de utilidade da estrutura quando se está a fazer o nosso projeto. Podemos classificá-la como de utilidade baixa e as exigências de armadura, de secções serão bastante altas, porque a estrutura
será menos dúctil, terá menos capacidade de dissipação de energia. Depois temos a estrutura, a ductilidade melhorada, ou a ductilidade média, como às vezes se diz, que permite uma dissipação significativa da energia da ação sísmica e que, portanto, para se conseguir fazer um projeto em que se considera a estrutura de ductilidade melhorada, depois temos uma série de exigências, como o capacity design, como as zonas críticas com dimensionamento de estribos diferenciado, e isso é tido em consideração também pelo TRICAL. Para estruturas que se queiram de ductilidade alta, portanto com grande capacidade de dissipação da ação sísmica, as exigências em termos de armaduras, de confinamento de armaduras, etc., também são bastante mais altas, até mesmo em termos geométricos das próprias secções são diferentes e, portanto, o TRICAL vai ter também isso em consideração. Inclusive também a escolha dos materiais, o tipo de aço, etc., também é afetado por essa situação. Ora, as classes de ductilidade, temos aqui um quadro que traduz algumas situações mais específicas. Capacity design para o esforço transverso em vigas e pilares tem que ser aplicado e o esforço transverso em paredes tem que ser aumentado de 50%. Okay? Se for para ductilidade alta, o capacity design para vigas, pilares e também para paredes resistentes, okay? Acrescenta-se a parede resistente. Utilizam-se disposições específicas para paredes compactas e não se pode ter paredes de grandes dimensões fracamente armadas. Okay? Cá estão alguns exemplos de verificações que o TRICAL faz de forma automática. Por exemplo, o aço, se é compatível ou não é compatível com as exigências de ductilidade que escolhemos para o nosso projeto. E cá está, botão classe C, 16 ou 20 para ductilidade média e para ductilidade alta, aço B ou C, aço C só para ductilidade alta, varões nervorados, obrigatório varões nervorados, e sobre resistência do aço aqui considerada com uma majoração de 25%. Sistemas estruturais e, portanto, aqui a explicação do que é que cada um destes sistemas estruturais deve resistirem da resistência às ações sísmicas. O coeficiente de comportamento, vejam que o coeficiente de comportamento é também diferente para a ductilidade média e a ductilidade alta, porque ela também tem isso em consideração. O Eurocódigo 8 divide em 3 partes as exigências para a classe de ductilidade média. Limitações geométricas e materiais. Isto é muito importante, porque lá está, vai ao encontro daquilo que eu tenho estado a dizer até agora. Nós, quando escolhemos um projeto de ductilidade média, temos então exigências, a ductilidade média, a ductilidade alta, temos exigências que estão divididas em 3 classes principais. Limitações geométricas e de materiais, o slide anterior mostrava de materiais, por exemplo. Esforços de cálculos a serem considerados, ok? Portanto, tal majoração de 50% das ações sobre as paredes resistentes e verificações em relação ao estado limite último e disposições construtivas em termos de armaduras que também são diferentes. O beterão será pelo menos, salvo em estribos em regiões críticas de elementos precisados, deve-se utilizar aço nervorado classe B ou C, inclusive malhas eletrosoldadas, e TRICAL que permite modificar e comprovar esta exigência ao nível da escolha dos materiais. E depois entramos aqui numa série de situações que eu vou ter que andar para a frente o mais rapidamente possível para termos tempo então para irmos ao TRICAL ver onde é que encontramos estas situações. Mas cá está, limitações geométricas das vigas, a fim de permitir uma transmissão eficaz dos momentos cíclicos de uma viga sísmica primária para o pilar, a excentricidade do eixo da viga em relação ao eixo do pilar com o qual forma um nó deve ser digamos que uma excentricidade inferior ou igual a BC, aqui está a BC, ok? Sobre 4. TRICAL que faz esta verificação de forma transparente, portanto nós não temos que nos preocupar com isso, mas se não cumprir esta situação, TRICAL vai dar essa informação. Portanto, cá está, TRICAL comprova. Depois temos aqui também para as alturas de vigas, temos aqui a questão dos pilares. Isto tem levantado muita polémica a nível de suporte técnico, tem levantado muitas questões a nível de suporte técnico, que é uma limitação da ductilidade média, que é quando não há inflexão na deformada ou no gráfico, no diagrama de momentos, de um pilar
para todas as combinações, para alguma combinação sísmica, para alguma combinação de ações, para ser mais exato. A dimensão da secção do pilar em cada uma das direções, porque o sismo atua nas duas direções, terá que ser no mínimo H sobre 10. E reparem que se nós estivermos a falar de pilares com altura de 3 metros, estamos a falar de secções mínimas de 30 centímetros. Ok? Nós estávamos muito acostumados a trabalhar com pilares de 24, 25, e aqui, se houver uma combinação de ações que não tenha o tal diagrama de momentos flectores, uma inflexão, uma mudança de sinal, ou que a deformada seja deste tipo, vamos ter que estar a trabalhar para H sobre 10, exceto para uma situação pontual, extraordinária, que está definida no Eurocódigo UE. Aqui também, havendo inflexão, o H será H sobre 20, portanto já é uma secção de 30, já daria 15, se não me engano, fazendo assim as contas muito rapidamente. Cá está a exceção, a menos que o coeficiente de sensibilidade ao deslocamento relativo entre pisos, o tal drift, seja inferior ou igual a 0.1. Em Trical calcula-se o ponto de inflexão a partir dos momentos em ambos os extremos de uma lei linear. Se ambos os momentos são do mesmo sinal, o ponto de inflexão considera-se no extremo e, portanto, aplica-se a regra do H sobre 10. Depois, limitações geométricas para paredes, vigas que servem de apoio a elementos verticais, também as considerações que o Trical, no Trical, da verificação de geometria, comprova se existem paredes apoiadas e que não existem excentricidades entre viga e pilar, de acordo com os apoios indiretos que estão definidos. E continuamos com essas comprovações. No caso da viga apoiada noutra, MI/D é diretamente o momento atuante na situação sísmica. Em Trical, de forma simplificada e do lado da segurança, adota-se o momento hiperstático, calculado assim e não assim, mas, portanto, estamos do lado da segurança. Esforços de cálculos também nos pilares, a mesma situação para o momento hiperstático. Paredes dúcteis, das considerações deste apartado, Trical que realiza a amplificação do transverso em 50%, ok? E depois, todas estas especificações estão também para os projetos de classe de utilidade alta. Vamos, ainda não é até breve, mas vamos agora então centrar-nos um pouco naquilo que é o Trical para vermos estes aspectos. Ora, então, no Trical vamos utilizar uma estrutura, que é esta estrutura que aqui está, que é uma estrutura de betão armado, com lajes maciças vigadas, como podem ver. Os pilares têm uma secção ligeiramente superior àquilo que é a secção das vigas, para tentarmos ter uma situação de pilar forte, viga fraca, embora a relação entre os dois seja mais ou menos, não seja muito significativa a diferença de inércia entre um e outro. Destacando a nível particular, temos aqui uma forte componente de paredes resistentes que vai absorver a maior parte da ação sísmica da estrutura, e Trical que vai permitir mudar, se quisermos, os moldes de elasticidade, ou seja, a rigidez das paredes, tem inclusive fatores para mudar a rigidez das paredes e fazer com que se considere mais a ação sísmica sobre os pilares e não se centre toda a ação sísmica nas paredes resistentes. Mas temos aqui então um sistema com paredes resistentes. Temos também uma particularidade neste edifício, que é falta aqui a partir de certa altura uma zona, portanto é uma zona recuada nas duas direções. Se pedirmos para visualizar então não só o modelo renderizado, mas também o modelo analítico da nossa estrutura, é possível começar a ter informações várias sobre os Eurocódigos no programa. E vamos começar pelas preferências. Vamos aqui ver que o regulamento escolhido é o Eurocódigo Estrutural e que está o anexo nacional escolhido, a utilização da nomenclatura dos Eurocódigos, até aqui tudo pacífico. Em termos de ações, foi realizada uma ação dinâmica por análise de sobreposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. Realizou-se a análise para sismo tipo 1, utilizaram-se os valores da norma, utilizou-se os valores que aqui estão considerados, a componente de ação sísmica vertical foi considerada, a massa rotacional, a regra dos 30%, os 45 modos de vibração ativados, a localização, portanto, tínhamos aqui os mapas e podíamos ver qual era a localização do nosso projeto, do nosso edifício,
e, portanto, em função disso, escolher a zona e obter automaticamente a aceleração normalizada, que depois é utilizada então aqui no cálculo. Os 5 tipos de terrenos aqui representados, a classificação da ductilidade da estrutura aqui, porque já afeta inclusive a ação sísmica, nomeadamente através do coeficiente de comportamento, a classe de importância dos edifícios, também já sabemos que depois ele, em função disto, vai entrar noutra tabela e determinar o fator de importância. Os materiais do sistema estrutural contra o sismo, neste caso é estrutura resistente ao sismo, em sistema misto, tem parede, tem pórticos, sistema equivalente a pórtico. E depois, se a estrutura é regular em planta, se é regular em altura, e o cálculo do coeficiente de comportamento automático ou manualmente, se assim quisermos. Depois tínhamos a possibilidade então de obter informações. Uma das informações que normalmente se pede muito e se quer saber é o centro de massa, o centro de rigidez, como é que eles estão, onde é que eles se encontram, e portanto nós podíamos vir aqui aos gráficos e pedir essa informação diretamente, centro de massa e centro de rigidez. Neste caso temos aqui, os textos estão um bocadinho pequeninos, eu vou aqui aumentar os textos para se ver um pouco melhor, mas se pedirmos então o centro de massa e o centro de rigidez, reparem que eu tenho aqui o centro de rigidez e tenho ali o centro de massa. Se formos ver, o centro de massa é quase no ponto, no eixo central da estrutura que temos ali, o nosso centro de massa. E depois, se formos ver o centro de rigidez, já agora vou repetir aqui, é ligeiramente desviado para o lado esquerdo. E isso percebe-se, por exemplo, se virmos que do lado direito faltam aqui pilares e, portanto, é natural que o deslocamento do centro de rigidez seja mais para aquela zona. Vamos aqui pedir outra vez, lá está o centro de rigidez ligeiramente desviado para aquele lado. Outros temas que são importantes são todas as listagens que são possíveis de obter. Eu já vou também avançar aqui com outras análises em termos de comportamento sísmico, mas outros temas que são importantes são as informações que é possível obter em termos de análise sísmica e também de comprovação dos eurocódigos para barras de armada, etc., que também é possível de obter aqui. Mas vamos centrar-nos mais na questão do Eurocódigo 8. E, portanto, cá está a listagem de períodos e frequências. Reparem que nós chegamos aqui aos 90% muito cedo, exceto na parte do Y, da componente sísmica vertical, que demora mais a ser, digamos, atingida a mobilização de 90% da estrutura. Depois temos aqui os deslocamentos modais, que acaba por nos dar, ao nível dos pisos, a informação do deslocamento modal dos elementos que nós aqui indicarmos. E, portanto, temos aqui essa informação, se calhar pedi informação a mais, mas cá está a informação dos deslocamentos em cada um dos nós para as hipóteses de sismo 5, 6, que são componente horizontal numa e noutra direção, e depois a vertical também ali representada para cada modo de vibração e depois para a envolvente. Vamos fechar aqui esta caixa para visualizarmos novamente aqui a informação. Tínhamos também a possibilidade de ter reações modais, ou seja, reações por modo de vibração e deslocamentos modais relativos, os tais drifts, também era possível de obter essa mesma informação para os elementos, para a laje que pretendêssemos. Okay? Portanto, essa informação também era possível de obter em relatório e, portanto, nós podíamos vir aqui aos relatórios de sismo, pedir os períodos, as frequências, aspectos elásticos, aspectos de cálculo, os deslocamentos modais relativos com a informação completa e o limite do drift que queremos para os nossos elementos. E, portanto, ele vai gerar em PDF ou em Word o relatório com as opções de cálculo que nós utilizamos, ok? E depois cá estão as frequências, ok? E os períodos, a velocidade angular, a ação sísmica mobilizada, quer na parte elástica, quer na parte do espectro de resposta de cálculo, a parte de cálculo, e a massa que está a ser mobilizada em cada um dos modos de vibração. E, portanto, reparem que nós, a partir do modo de vibração número 10, já temos mais de 90% da massa mobilizada na componente horizontal, nas componentes horizontais. Okay? Depois temos também a possibilidade de ver
os drifts, ou seja, primeiro os espectros elásticos, cá está, numa direção e noutra direção, ok? E depois os espectros de cálculo, portanto, afetados do coeficiente de comportamento do tal valor Q0 e ali a sua representação. Depois temos os deslocamentos modais relativos, em que aparece dentro dessa informação os centros de massa de cada piso. Cá está as cotas e o centro de massa e o centro de rigidez de cada um dos pisos. Okay? Vamos ter aqui essa variação. E a massa sísmica também de cada um dos pisos. Okay? Portanto, temos também essa informação aqui. Depois temos o transverso sísmico por cada piso, para a hipótese 5, numa direção, e para a hipótese 6, portanto, segundo X e segundo Z. E aquilo que é o transverso sísmico que é suportado pelas paredes e pela restante estrutura. E, portanto, vamos verificando que, por exemplo, a parede resistente sobe 2 metros acima dos pilares e, portanto, aqui no último piso, só a parede resistente é que resiste ao esforço transverso. É a zona da caixa dos elevadores que sobe mais 2 metros. Na cota 1800 já não, já há paredes a absorverem 44% e os pilares cerca de 55%, mas há aqui situações que são, por exemplo, no piso 1200, as paredes numa direção estão a resistir a 80% da ação sísmica e na outra direção, e os pilares a 19%. Portanto, se quiserem, podem, o Eurocódigo 8 também permite essa situação, reduzir a rigidez das paredes e ter uma situação de distribuição. Basicamente, estamos a considerar que a parede está fendilhada e tem uma inércia menor e, portanto, os pilares vão ter que trabalhar, ter que ser armados para uma ação sísmica maior. Portanto, basal do sismo, numa e noutra direção, e os deslocamentos relativos de cada cota. E, portanto, cá está se cumpre ou não, e para o modo de vibração, qual é o deslocamento em X e qual é o deslocamento em Z, e o deslocamento total, e depois esses valores vão comparar com aquilo que é o limite que nós impusemos e se cumpre ou não. E, portanto, aqui está, sim, 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 e, portanto, o cumprimento dessas verificações. Ok? Há muito mais listagens, eu não vou entrar em pormenor em todas elas. E vamos agora fazer alguma análise ou alguma visualização também de aspectos gráficos de implementação do Eurocódigo 8. Uma das situações que podíamos verificar já, muito simples, era, em termos de gráficos, ver aquilo que são os grupos, ou seja, reparem que aqui temos a informabilidade no piso 300, ok? E todos os nós a azul pertencem a uma zona indeformável. No plano 600 tudo em verde, outra zona independente indeformável, portanto esta pode ter um deslocamento horizontal e esta ter um deslocamento horizontal distinto e uma rotação distinta, portanto não funcionam sempre todos na mesma direção, ok? E todos os nós que estão aqui assinalados a preto têm 6 graus de liberdade por nó, ok? Não existe indeformabilidade ativada. Se não tivéssemos ativado a indeformabilidade, todos os nós apareceriam representados a preto. Já vimos os centros de rigidez e os centros de massa. Podíamos pedir também a visualização de uma animação sísmica do comportamento da estrutura, em que podíamos dizer quais os modos de vibração que queríamos ver, e podíamos aqui indicar um fator de escala maior ou menor e um maior ou menor detalhe no filme que se vai gerar para este comportamento sísmico desta estrutura. E, portanto, aqui temos, vejam, a componente vertical está aqui bem presente neste vídeo, e vejam também que há um efeito estabilizador claro ali do núcleo central de paredes relativamente a questões de torção e também relativamente às deformadas que os pilares periféricos têm e que os pilares mais perto da caixa não têm. Okay? Vejam a importância de... Imaginem que não tínhamos vigas e que tínhamos uma laje de 15 ou 18 cm de espessura fungiforme maciça. Esta situação aqui vê-se aqui bem o problema que existe em termos de punçoamento, de movimentos que se geram na cabeça dos pilares e que podem provocar falhas de punçoamento que são falhas gravíssimas. Portanto, atenção à forma como se realizam os projetos hoje em dia. Podíamos ter ainda muitas outras informações, por exemplo, diagramas por tipos de ação sísmica. Vamos aqui, por exemplo, pedir o pórtico A, e se eu quisesse ver no pórtico A
o diagrama de momentos. Vamos aqui ao diagrama de momentos, mas vamos pedir não para a envolvente, mas para o sismo. Eu não sei se este é segundo X, vamos experimentar. Segundo X, se quisermos ver então, seria possível vir aqui pedir um gráfico de momentos fletores em Z, ok? Para, cá está um gráfico de momentos típico da ação horizontal aqui aplicado neste pórtico. Também podíamos pedir o gráfico de deslocamentos devido à ação sísmica, ok? E ter aqui 0,399. O fator de escala está pequenino, eu vou colocar maior, espero não exagerar. E cá está o comportamento sísmico deste pórtico. Okay? Esta visualização, toda esta informação é sempre possível de obter, por exemplo, com vários pórticos em simultâneo. Okay? Cá está já aqui a representação também da deformada da parede nesta direção, que é maior do que nesta, claramente, por causa da inércia numa e noutra direção. E também podia conjugar com esta informação a visualização de qualquer plano aqui da estrutura. Okay? E, portanto, ter também aqui os deslocamentos. Depois temos todo o tema de dimensionamento e vou aqui então pedir os desenhos. Vamos aqui pedir para ver, não sei, um pórtico qualquer. Vamos aqui pedir para ver este pórtico. E vejam claramente um dimensionamento típico de Eurocódigo 8. Cá estão as zonas críticas, cá estão os estribos para estas zonas críticas. Okay? Se houver, há aqui formação da rótula plástica. Se houver falha aqui, se houver ruptura aqui, que seja uma ruptura dúctil e não frágil, ou seja, por momento fletor e não por esforço transverso. Daí a atenção dada especialmente a estas zonas. Se fôssemos ver aqui os estribos, também vamos conseguir verificar que temos estribos apertados de 5 junto ao nó, temos estribos afastados de 10 ao longo do restante pilar e temos estribos afastados de 5 na base do pilar. De referir que o confinamento das armaduras é um tema importante no Eurocódigo 8, mais importante do que era no REBAP, peço desculpa, e portanto essa situação a nível de armaduras transversais reflete-se também nos projetos. Portanto, cá está essa visualização. Já agora podia também pedir aqui o quadro de pilares para confirmar aquilo que acabámos de dizer. Vou aqui pedir para ver em termos de opções o quadro de pilares completo e não por tipos. Alturas na vertical, está certo. Desenhar o detalhamento, isto interessa-me. E estrutura completa. E portanto, se formos ver aqui o andamento dos estribos, cá está a tal situação. Os estribos 50 cm ali com fio de 8 afastado de 5, depois 1,5 m com os estribos de 8 afastado de 10 e depois ali 1 m com os estribos de 8 novamente afastados de 5 para os pilares. Ok? Portanto, já há consequências daquilo que são as verificações do Eurocódigo 8. Já agora havia aqui assinalado alguns erros neste projeto. Vamos ver se algum deles está relacionado com aquilo que é a verificação do Eurocódigo. Vamos aqui pedir. E cá está os tais pilares com forma não permitida, ou seja, não cumpre os tais valores que nós tínhamos indicado que eram necessários cumprir em termos de dimensões, nomeadamente deve ser o lado de 30 que não cumpre, não será certamente o 30 e o 50, que não cumpre por causa da questão do L sobre 10, da inversão do diagrama de momentos ou da própria deformada, se quisermos ver por deformadas do pilar. E, digamos que de uma forma rápida, para caber tudo numa hora, mas com bastante informação transmitida sobre os Eurocódigos, sobre a implementação dos Eurocódigos no Trical, temos aqui a explicação de da importância fulcral que é uma correta e extensa implementação dos Eurocódigos dentro dos softwares. Trical que faz isso e estamos constantemente a melhorar essa situação também naquilo que ainda não está implementado de forma automática, mas faz isso para as suas estruturas e nós vimos aqui no Trical algumas situações em termos de opções de cálculo e de opções de ações
e também em termos já de resultados e de informação que se obtém, quer em relatório, quer em informação gráfica, de como o Tricalc tem em consideração essas situações, mas há muitas dessas verificações que são feitas de forma transparente por trás do programa, como por exemplo a tal história da forma não permitida que é feita automaticamente pelo programa, mas não só, todo o detalhamento de armaduras também já tem em consideração as disposições construtivas consoante a classe que se escolha, a própria geometria das peças, as espessuras mínimas, a excentricidade entre o eixo do pilar e o eixo das vigas, essas situações são corridas automaticamente de forma transparente por trás, mas são tidas em consideração na implementação que o Tricalc faz. Portanto, um nível de implementação já bastante avançado dentro do programa Tricalc, e é isso que se procura hoje em dia quando fazemos os nossos projetos e quando temos as nossas ferramentas de trabalho, e é isso que vão encontrar aqui no Tricalc. Da minha parte, tentei comprimir ao máximo numa hora esta informação toda. Não foi fácil, como viram, mas penso que terá sido bastante útil para vocês que estão aí desse lado e que lidam diariamente com o Tricalc e com estas questões de projeto. Quem quiser colocar questões no chat, pode colocar questões no chat, nós iremos responder a essas mesmas questões agora que terminou esta sessão. E agora sim, posso voltar ao nosso mega PowerPoint de mais de 80 slides e dizer até breve. Não se esqueçam que quarta, quinta e sexta temos a semana Artec Tricalc a decorrer com mais sessões interessantes. Quarta e quinta-feira com o colega Hugo Pinto, e depois na sexta-feira voltarei eu para fechar então a semana Greatec Tricalc. Um grande abraço, bem-ajam e até breve.